Tá tudo certo? Segundo Paulo Souza, diga. Além do que eu falei, o sistema econômico também pode ser, ele é composto por pessoas e instituições também, não é? E recursos produtivos. Perfeito, Eduardo. Assim como todo sistema, o sistema ele é, na verdade, um conjunto de recursos empenhado em processos com uma finalidade coletiva e várias finalidades individuais. Tá? O que conecta os entes a qualquer tipo de sistema são as suas finalidades individuais, que no âmbito da utilidade, que é aquela regrinha que a gente falou bastante desde a primeira aula, utilidade igual a benefício menos custo, no âmbito da utilidade, você só se conecta a alguma rede, quando a gente pensa em redes produtivas, se e somente se fizer sentido em utilidade o empenho dos recursos disponíveis frente a outras conexões possíveis. Para quem gosta de teoria dos jogos, não sei se vocês já ouviram falar disso, teoria dos jogos, isso tem tudo a ver com teoria dos jogos. Você tem recursos limitados e aí você tem que fazer escolhas. As escolhas onde você consegue alavancar o maior volume de benefícios em detrimento do menor custo possível, ou comparado com o menor custo possível, vai te dar a maior utilidade e é aquela que usualmente você vai se inclinar ao empenho dos seus recursos, ok? Então a gente já discutiu isso exaustivamente em sala de aula. O que é necessário pensar é que, sim, temos que incluir atores, temos que incluir recursos, porque sistemas nada mais são do que recursos conectados através de processos. E essa conexão, ela se formaliza ali através de diversas relações hierárquicas que são mediadas por valores e mediadas por objetivos, na verdade, que vão acabar formatando os tipos de processos nos quais esses recursos vão se relacionar de alguma forma. O importante é que a gente consiga observar que todo sistema existe com alguma funcionalidade sistêmica. Essa funcionalidade sistêmica é, na verdade, a razão de existir desse sistema. Essa razão de existir pode ser diversa, assim como são diversos os tipos de sistema, mas usualmente quando falamos de sistemas produtivos e no âmbito da economia, nós precisamos entender que os sistemas produtivos existem para alavancar benefícios para cada uma das entidades individuais conectadas a este sistema. Entendemos que o sistema tem uma atividade final, que é essa de levar valor a um determinado mercado, a uma determinada sociedade, ou mesmo a todos os conectados ao sistema, e também levar valor ao indivíduo conectado ao sistema. O que significa dizer que há várias percepções de benefício e há vários custos associados a esse benefício. A regra é que sistemas econômicos usualmente não são simples. Usualmente a definição é que eles são complexos. Visto isso, quais os tipos de sistema econômicos que nós temos mesmo, que nós vimos no começo da aula, que eu acabei de pontuar? Entretanto, para não tornar a coisa ainda mais complexa do que é, para a gente poder diferir o que é o sistema econômico daquilo que é regime, eu vou dizer para vocês que não existe preto e branco. E aí sim entra essa temática que o Paulo iniciou de sistema misto. O que é um sistema misto, eu imagino, na observação do Paulo, que foi bastante apropriada. Ainda que a gente não consiga caracterizar bem em grandes estruturas do que é um sistema e o que é outro. Existem gradações de interferência do Estado no privado e na plena gradação, onde o Estado se torna praticamente o detentor dos meios de produção de toda a sociedade, você tem o socialismo ao extremo, onde você tem um regime servindo-se a dispor dos recursos e ditar as regras dos processos aos quais esses recursos estarão alocados para a produção em cunho social. No outro extremo, nós temos a própria apropriação das funções do Estado pela entidade privada, ou seja, quem, de certa forma,
rege os processos pelos quais exista a garantia do contrato social, se é que podemos dizer que numa sociedade onde haja tanta interferência do privado, haverá manutenção do contrato social, seria exatamente a instância privada, então. Então, o privado tomaria conta de tudo, inclusive das relações, da tomada de decisão sobre aquilo que seria o público. Então, tem esses dois extremos, preto e branco, nessa questão da inclinação política, ou seja, da ideia sobre como o sistema produtivo deve se comportar, mais voltado para as determinações individuais, e por individuais em um sistema produtivo, entenda quem seja detentor dos recursos, ok? O indivíduo detentor dos recursos toma a decisão sobre o que fazer sobre eles. E do outro lado, uma coletividade dona desses recursos. O problema crucial de todos esses arranjos é entender o que é o ser humano no meio disso. E a gente já teve uma discussão bastante exaustiva na última aula sobre essa questão, que eu não quero retomar, só quero puxar, elaborar algumas observações para que vocês consigam compreender o avanço dos sistemas econômicos até aqui. É a observação de que o indivíduo humano é desprovido de elementos que façam com que ele possa compreender a si mesmo dentro de uma coletividade. Esses elementos ele não traz de maneira natural, ele tem que adquiri-los com a convivência com seus semelhantes, compartilhando da cultura que esses semelhantes acabam, de certa forma, inseridos dentro de um contexto de uma série de valores. O que significa dizer que você não tem como perceber o outro a não ser a partir da interação com o outro, e isso torna muito difícil, em termos individuais, a percepção de todos os elementos que realmente estão inseridos na gama de necessidades do outro. Dentro desse contexto, você não experimenta a dor do outro, mas apenas a própria, e dessa forma você tem uma visão de mundo baseado na sua experiência com o mundo e não na experiência do coletivo com o mundo. A experiência do coletivo com o mundo só é absorvida a partir da interação com os demais, e nem sempre essa interação com os demais lhe trará a percepção do outro a respeito do mundo. Na verdade, a única forma de interação que você tem é a partir da sua experiência do mundo e os seus valores frente a este mundo. Puta, estou dizendo tudo isso para vocês para dizer o seguinte, olha, pelo menos na sociedade ocidental, não existe esse troço do Ubuntu, né? Ubuntu, que é aquele negócio do nós somos, que algumas tribos africanas desenvolveram, conseguem pensar o mundo a partir da sua coletividade. Pelo menos na nossa sociedade, nossa cultura não trabalhou essas questões de artificializar essa nossa deficiência biológica de conexão da percepção do outro, e sim, até mesmo essa interação ela tem que ser artificializada, porque nós não temos dispositivos biológicos para sentir o próximo. A gente sente o mundo a partir dos nossos sentidos, tá? Os nossos sentidos individuais. E dessa forma, qualquer tipo de caracterização decisória do indivíduo vai ser feita a partir de suas individualidades, e não necessariamente daquilo que o coletivo experimenta. Putz, professor, ficou complexo pra caramba isso que você falou. Não, muito simples. Voltemos ao conceito de utilidade. Tá? Voltemos ao conceito de utilidade. Como é que você avalia a utilidade para se conectar a um sistema econômico de ordem qualquer? Uai, a gente vai avaliar o que é benefício e o que é custo. E aí sim, eu vou querer aquilo ou eu não vou querer aquilo. Tá? Então, eu vejo se alguma coisa é muito oneroso, o benefício é bom, eu vou comparar com algo que não seja tão oneroso assim com o mesmo benefício e provavelmente eu vou preferir aquilo que tem um custo inferior.
Se vocês conseguiram me acompanhar, pelo menos nessa última digressão, nesse último pensamento, vocês conseguiram entender a gênese do sistema capitalista. O sistema capitalista é apoiado no indivíduo. Existem variações daquilo que é o sistema capitalista, mas podemos entender o sistema capitalista como algo incontrolado, em sua gênese, pelo menos. É lógico que, para que ele consiga existir num ambiente onde haja preservação do contrato social, é necessário que a gente consiga cercar-se de regras para não deixar esse monstro sair da jaula. Mas esse monstro, no âmbito das individualidades, ele é muito mais parceiro nosso do que necessariamente nosso algoz. No âmbito das individualidades. É óbvio que isso traz externalidades, nós vamos discuti-las ao longo do curso. O importante é que a gente consiga perceber que o capitalismo é fruto de um naturalismo da individualidade no âmbito da sociedade humana. O que é esse naturalismo da individualidade? O ser humano ele é individual, ele não é coletivo pela sua própria formação biológica. Mas o ser humano demanda uma interação coletiva muito maior do que as outras espécies. Você vê, o filhote de cachorro nasce e já sai procurando a teta, né? O ser humano, ele nasce, se não tiver alguém para dar assistência, ele vai sucumbir no primeiro momento. Existem outros animais também que já nascem já espertinhos. Tá? O ser humano não é bem assim, ele depende do coletivo. Entretanto, ele não é equipado com percepção baseada no coletivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Inclusive, nós nos adaptamos ao meio. Existem experiências antropológicas que vocês podem buscar que vocês vão perceber isso. Nós nos adaptamos muito mais por conta das características da nossa espécie do que algumas outras espécies. Tá? Mas eu não quero entrar nessa discussão biológica, eu só quero fundamentar o seguinte: a gênese do capitalismo. A gênese do capitalismo está ali, na individualidade. Nesse contexto, quando falamos de sistemas econômicos, eu posso distinguir dois grandes nichos dos sistemas econômicos. Um sistema absolutamente natural, que ninguém inventou, que ninguém pautou por regras, que é aquele sistema onde eu tenho um embasamento natural na utilidade. E que embasamento natural na utilidade é esse? Eu vou fazer somente aquilo que me traga benefício. E me trazendo benefício, eu sempre vou comparar em relação ao custo que esse benefício tem. O sistema capitalista, por si só, ele é utilitarista. Mas isso não abandona a ideia de que todos os demais sistemas também o sejam. Porque o ser humano, ele é utilitarista por natureza. Até mesmo quando ele avalia suas ações a partir de suas percepções subjetivas, a partir dos seus sentimentos, a partir de suas crenças. Ele vai sempre levar em consideração aquilo que é benefício na perspectiva dele, ainda que escape a uma monetização desse benefício, em relação ao custo na percepção dele, ainda que isso escape à monetização do custo. Ou seja, sempre há utilidade, por mais subjetivo que isso possa parecer, quando a gente não consegue trazer números para o certame. Ok? Dentro desse contexto, agora vocês já sabem que o sistema capitalista ele está numa lógica natural, individual, mas essas individualidades elas necessitam, para que possam, de alguma forma, alavancar qualquer tipo de bem-estar, de uma coordenação do coletivo. Essa coordenação do coletivo tipicamente é dada pelas organizações. E eu já falei para vocês em algum momento que as organizações são, em nossa sociedade, em nosso modelo social, usualmente pautadas por regras formalizadas, mas existem as organizações naturais onde não há regra, mas ainda assim há valores, ok? Dentro desse contexto, seja qual for o tipo de organização a qual você vai se conectar, se filiar de alguma forma, ainda assim você fará parte de um sistema maior. E esse sistema maior, ele existe para que você tenha, de certa forma, atendidas algumas de suas necessidades mais básicas. A princípio, a necessidade de sobrevivência, e a reboque delas, por interagir com o mundo, você tem outras necessidades que muitas vezes têm um papel mais social
do que necessariamente um papel de sobrevivência. Uma vez dito isso, caracterizaremos qual é o sistema hegemônico dos nossos tempos, senhores. Todo mundo já sabe que é o sistema capitalista, muito bom. O sistema capitalista que tem esse nome é a partir do Marx, tá? Teve que vir um cara para, de certa forma, se opor àquilo que ele via, aquela naturalidade do sistema que ele via, para poder caracterizar o que era aquilo. E usualmente é assim, a gente sabe que a gente é, usualmente confrontando com o que a gente não é. Então, eu não sou isso, então provavelmente eu sou isso. E o sistema capitalista, a partir de certa forma, dos antagonismos gerados pela teoria marxista, ele acaba se caracterizando. E lógico que, se você for seguir apenas a pauta do sistema não dá nem para dizer necessariamente que é uma ideia, porque é um conjunto de ideias. O conjunto de ideias marxista, você vai olhar para o sistema e vai entender que ele está ocupando um juízo de valor, ou um conjunto de valores que não é o mais apropriado para o coletivo. Eu diria para vocês que, sendo a coletividade baseada na individualidade, o sistema capitalista consegue se reinventar a cada dia baseado na sua mínima parte, que é o indivíduo. E, de certa forma, todos aqueles elementos encontrados por Marx, eles conseguiram encontrar as suas próprias soluções. As próprias dificuldades foram solucionadas, sempre apoiadas na ação corretiva do indivíduo. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas quando a gente fala de sistema, existe uma característica típica dos sistemas que nós já conversamos em outras aulas, principalmente no que toca o sistema capitalista, que é a entropia, e relacionada à entropia temos, obviamente, o monopólio, ok? Vamos adiante em relação à caracterização da aula de hoje, porque se a gente vai falar de capitalismo, e essa é a nossa proposta, uma vez que não fica tão apropriado no ambiente que nós vivemos, que é o ambiente de troca capitalista, ainda que muitas das instâncias políticas tentem caracterizar um ou outro tipo de relacionamento econômico ou pensamento econômico como socialista ou comunista, etc. Não tem como escapar da observação que o mundo é capitalista. Ainda quando falamos de China e tentamos aí justificar o posicionamento da China em relação a um ou outro sistema econômico, a gente precisa observar que a China não é capitalista, a China é ultracapitalista, que é algo além. Você tem a supressão de muitos direitos individuais em função dos direitos econômicos. Isso é absurdamente capitalista. Vamos agora observar, então, o avanço do capitalismo e vamos tentar entender como é que esse capitalismo se desenvolveu. Quais são as fases do capitalismo? Por favor, pelo amor de Deus, essas datas que estão aí em cima, em história, a gente não classifica nada de uma maneira tão objetiva ou tão exata como essa classificação. Não significa dizer ali, por exemplo, quando eu estou conceituando o mercantilismo, que a fase do mercantilismo foi exclusivamente entre 1450 e 1750. Não, nós temos elementos do mercantilismo muito antes disso. No século XII já é possível perceber que você tem uma mudança do padrão de trocas, onde você tem visivelmente ali incrustados já alguns valores típicos do que se consolidaria como mercantilismo. Entretanto, a gente só vai entender isso como uma gênese do capitalismo a partir do século XV. Vai ficar muito mais claro a partir do século XV. E muitas vezes eu empurro essa régua lá para trás, lá para o século XII, mesmo que é para o pessoal entender que a coisa ela é uma crescente. Tá? Então, quando a gente sai do regime do feudalismo, e vocês já estudaram isso, não vou dizer o que é o feudalismo, e não é nem um regime, é um sistema, né, um sistema protetivo, de proteção em torno da produção social, em torno do feudo, né, que é espaço comum ali de produção, lógico comum, mas que tem um dono, né, e que onde você tem o rompimento dessas barreiras que cercam a livre circulação de pessoas
E a partir desse movimento, você tem o estabelecimento de centros, entrepostos comerciais de troca, que acabam virando as cidades modernas, e o excedente de capital da atividade econômica é essencialmente comercial, que significa dizer, quem ganha dinheiro, quem acumula dinheiro nessa fase do sistema, é o pessoal que vai lá longe buscar algum tipo de mercadoria, vem e revende por um valor superior. É o pessoal que adquire a mercadoria de algum artesão e vai vender essa mercadoria. Ou seja, aqui a atividade comercial é a atividade que mais gera excedente. Essa atividade comercial ela é caracterizada por aquelas rotas marítimas que todos vocês estudaram, onde vão buscar lá especiarias num canto lá da Ásia. Aliás, responda aí para mim no chat aí, rapidinho, por que é que o europeu gostava tanto de especiarias? Veja aí, quero saber se vocês sabem disso. Por que eles gostavam tanto de tempero naquela... todo mundo gosta de tempero, né? Mas hoje a gente gosta por outras razões, mas naquela época era necessário. Por que é que trazia-se tanto tempero de toda parte do mundo para vender na Europa? Era essencial, né? Então, nesta fase, você vai ter um excedente gerado pelo comercial, e o comercial, essa atuação comercial acaba se envolvendo também na atuação política, na conexão, né, da troca de riqueza entre as diferentes regiões que você vai ter ali na Europa. Óbvio que nessa fase ocorrem também as grandes descobertas, principalmente no que toca a descoberta da América, a descoberta e colonização da América, e aí a gente vai ter os distintos modelos de colonização que vão levar aí a novas nações. Só que essa fase de expansão vai gerar um excedente de capital que permite que ecloda uma outra fase a partir do avanço tecnológico. E veja que o avanço tecnológico é sempre primordial para que a gente consiga avançar no sistema econômico também. A Eduarda está falando aqui que as pessoas gostavam de cozinhar com canela, cravo e noz moscada. Quanto por sua raridade, sendo impossível com os conhecimentos da época cultivá-las na Europa. Sim, é uma verdade, sim, Eduardo. Então, eles traziam de longe. Mas eu vou dizer o porquê que as pessoas iam lá buscar especiarias. Porque nessa época não existia geladeira. Não existindo geladeira, tudo aquilo que você matasse, você tinha que comer rápido. E acho que vocês já devem perceber que muitas vezes a pessoa mata o bicho para comer e o bicho vai ficar um tempo lá ainda até o momento que a pessoa for comer. Essas especiarias tinham propriedades conservativas, né? É o caso do sal, por exemplo, que conserva, mas o sal ele conserva por algum tempo e não impede necessariamente a ação das bactérias. Ainda assim, há um risco do indivíduo ir consumir e a carne já está podre. Então, o que você faz? Você muda o sabor da carne. Põe ali algumas outras coisas. A banha também era conservativa, muito bem, Eduardo. A banha conservava, inclusive, tem um poder de conservação aliado com o sal, que é bastante claro. Mas não existia geladeira. Ainda assim existia a ação das bactérias. Tá? E aí? Usa um temperinho, que a coisa é melhor. Tá? Deve dar um desarranjo depois, mas tudo bem. O ser humano ele vai evoluindo a partir desse tipo de consumo, inclusive. Ok? Bem, eu não vou entrar no mérito do darwinismo e do consumo de carne podre dos seres humanos, que acho que isso não vai nos soar bem, mesmo porque estamos próximos ao almoço, eu não quero enjoar ninguém, fazer ninguém perder o apetite. Mas, a partir do excedente de capital gerado pela acumulação comercial, nós teremos a oportunidade de investimento em novas tecnologias que vão, de certa forma, originar o processo do industrialismo. Então, o industrialismo, o que é? É o excedente de capital baseado na atividade industrial. A atividade industrial passa a ser a principal geradora de excedente de capital. Professor, o que é excedente de capital? Excedente de capital é o lucro da operação, ok? Então, a gente sabe que a utilidade das organizações de cunho capitalista, ou seja, que visam a lucratividade, é o lucro. Por quê? O lucro é igual à receita menos todos os custos instituídos. Mas existem derivações do que são custos, do que são despesas, etc. Não, tudo bem. Se a gente pegar tudo aquilo que entrou, menos tudo aquilo que saiu, a gente vai ter um lucro bruto, tá? Não estou considerando a participação do governo, não estou considerando outras análises aí, deduções desse lucro, ok? Ou seja, é a utilidade. Por quê?
porque a receita é o benefício, o custo é custo mesmo. E aí o lucro vira utilidade nessa regrinha para as organizações. Então, o excedente de capital passa a partir mais ou menos de 1750, eu digo mais ou menos porque um pouco antes você vai ter a máquina a vapor do Watt, tá? E essa máquina a vapor do Watt ligada através de outros grandes inventores aí às máquinas produtivas de sua época, principalmente no âmbito da tecelaria, da tecelagem, desculpa, dos teares que eram manuais e passam a ser mecânicos, você vai ter uma ampliação da produção como nunca antes vista na história da humanidade. A máquina a vapor, o controle das pressões produzidas pelo vapor vai levar a essa possibilidade produtiva. Até o momento em que nós temos uma segunda revolução industrial, essa segunda revolução industrial vai nos trazer novas tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia do motor a combustão, tecnologia dos petroquímicos e bioquímicos diretos, a tecnologia da eletricidade, tá? E todas essas tecnologias combinadas nos trazem algo que é a indústria moderna, que muitas das indústrias que nós temos até hoje se parecem muito com as indústrias que nós vamos ver até mais ou menos o final dessa fase, 1920, mais ou menos, anos 20 do século 20. Tá? E aí que é o período de produção na história da humanidade que nunca havia acontecido nenhuma geração de valor parecida com essa. É um período também onde você vai ter um avanço tecnológico significativo no âmbito dos transportes, as pessoas se deslocam muito mais facilmente entre as diferentes regiões, as mercadorias se deslocam muito mais facilmente, a informação se desloca muito mais facilmente, porque agora você tem rádio, você tem telefone, você tem uma série de coisas que está surgindo ainda. O telégrafo já era amplamente difundido nessa época. E aí você chega no final dos anos 20 com a nítida percepção de que você tem um potencial produtivo muito maior do que a sua necessidade de produção. Você tem um potencial produtivo muito maior do que a sua demanda. E no século XX nós vamos ter a primeira crise associada ao excedente de demanda. No âmbito dessa crise, o que a gente vai ter? A gente vai ter a necessidade de reestruturação do sistema. E essa reestruturação do sistema, como a gente já viu na última aula, passa pelo exercício das funções do Estado. E o exercício das funções do Estado, enquanto mediador dos valores da coletividade, né? O Estado só existe para que o indivíduo não entre em conflito tão exacerbado com o outro indivíduo a ponto de quebrar o pacto social. Então, o Estado está lá para mediar essas relações de âmbito coletivo, uma vez que o coletivo é pautado por individuais que nem sempre comungam dos mesmos valores e dos mesmos objetivos. O Estado se faz presente para equacionar a questão da crise. Como é que eles fazem para equacionar a crise? Aí acontece tudo aquilo que vocês já viram nas aulas de história. Você tem o DIA, você tem a opção pelo estado de bem-estar social, tá? E algum professor já falou para vocês disso aqui na faculdade ou lá ainda no segundo grau, tá? Agora não é mais segundo grau, no ensino médio, tá? E de alguma forma vocês já viram isso em algum momento para justificar até mesmo o embasamento técnico do combate a outras crises como a que a gente está vivendo hoje. E aí você vai ter um novo período surgindo, um período em que há um equacionamento do problema da demanda a partir da obsolescência percebida, da obsolescência programada e da instituição de veículos do mercado financeiro para que você possa, de alguma forma, sustentar o consumo. Estou dizendo que, a partir do pós-industrialismo, que é essa nova fase, você vai ter um excedente baseado no adiantamento de riqueza. Ou seja, se o Ricardo tivesse aí conectado, ele ia poder nos ajudar nisso também, que ele inclusive citou isso na última aula. Você tá aí, rapaz? Tô. Que bom. Acabei de perguntar para você aí, tinha sumido. Quando há o tombo do industrialismo para o pós-industrialismo, o que há, na verdade, é uma mudança da base do excedente da atividade industrial para a atividade financeira. Professor, quer dizer que só existe mercado financeiro a partir de 1920? Claro que não. O mercado financeiro ele já está
plenamente instituído desde o século XIV, né? Não, se não plenamente instituído, pelo menos você vai sentir as bases desse mercado financeiro desde os caras lá de Florença, os caras que já exerciam funções de intermediação de recursos desde o século XIV. Aqui, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, a partir de agora, o excedente está claramente classificado nas operações de adiantamento de valor para que haja a sustentação do sistema. Então, eu adianto o valor para que você consuma, para que você invista, para que você produza, ok? E uma vez que você consiga consolidar o retorno de todo o valor produzido com os recursos que eu te empenhei, você me devolve esses recursos, obviamente, acrescido de um percentual que eu vou chamar de juro. E este juro é o que vai manter-me manter a minha subsistência durante algum período, e o que sobra desses juros eu vou reinvestir no sistema. A partir do pós-industrialismo, nós temos, e é um período que vem a partir da década de 20, como correção para esta crise, existem algumas medidas que acabam originando a nítida noção de que o excedente passa a ser financeiro. Você tem uma reformulação das relações produtivas que vai manter o taylorismo de uma maneira como nunca antes vista. O melhor desempenho do capitalismo americano vem dessa fase, nos 50, nos 60, até a entrada dos anos 70, né, onde nós vamos ter novos problemas, uma nova crise, sustentada pela ação, de certa forma, do Estado, viabilizando muitas das medidas, ainda que privadas, dos financiamentos para o consumo, a produção e o próprio investimento. Inclusive, se eu não me engano, o Ricardo falou disso na nossa última aula, não foi isso, Ricardo? Falei. Eu dei a versão austríaca da crise e expliquei um pouquinho do ciclo econômico, mas foi bem rápido, então acho que não deve ter ficado claro. Não, beleza. Não, eu compreendi, tá? Eu compreendi e entendi a sua observação e o viés da observação austríaca, tá? Em relação ao endividamento, que foi exatamente o termo que você usou. E faz sentido quando a gente pensa na mudança de fase do sistema, tá? A gente tinha um modelo onde o sistema tinha um colapso por excesso de oferta, e este modelo ele foi ajustado a partir da abertura de meios para que você mudasse a base do excedente. Esse fenômeno vai se repetir até os dias de hoje. Nesse momento, eu quero que vocês percebam que as setas lá acima, que pontuam aí a linha do tempo, elas não acabam, elas não são interrompidas. Perceberam isso? Por quê? É de propósito. Porque assim, o mercantilismo, apesar de se caracterizar, obviamente, enquanto fase predominante do capitalismo até o século XVIII, caracterizando-se pelo excedente comercial, ele não acabou. Você ainda tem um excedente comercial. Não tem? Tem. É lógico que eu não posso dizer que eu vivo num período de mercantilismo, porque o excedente não é agora estritamente comercial. Muito pelo contrário. O comercial, eu não tenho os números aqui, mas provavelmente não é o principal responsável pela formulação do valor nos dias de hoje. Sequer a indústria. A indústria, ela deixa de ser o principal objeto de observação do excedente a partir dos anos 20, quando a gente começa a perceber que o sistema produtivo está tendendo mais para um modelo de adiantamento de valor, e esse adiantamento, para que ele seja orçado, ele necessita de um ajuste rígido da capacidade produtiva e da demanda, tornando a economia cada vez mais complexa. E, de certa forma, a análise da economia se torna tão complexa quanto o próprio arranjo econômico. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu só vou conseguir pagar esse adiantamento, eu só vou conseguir aferir aqueles retornos da expectativa de quem, enquanto unidade superavitária, sustenta esse processo de criação de valor, se e somente se eu tiver a materialidade desse valor, ou seja, eu conseguir não só produzir, mas como eu conseguir converter. E por converter, entendamos, a sociedade paga por esse valor na proporção
na proporção passível de se pagar o empenho de recurso. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que há um risco. Há um risco associado a todo esse período e a esse modelo de acumulação. Este risco acaba ficando muito mais evidente quando a gente começa a olhar mercados que são essencialmente subjetivos e nutridos pelas expectativas, como os mercados de alguns papéis que nada mais são do que produtos financeiros baseados em expectativa de remuneração de débitos. E esses débitos, obviamente, só podem ser, de alguma forma, equacionados se eu tenho tenho materializada a produção necessária para entregar a quitação desses débitos. O pós-industrialismo vai surgir, vai continuar atuante, baseado no excedente de capital financeiro, e, de certa forma, continua assim até os dias de hoje, para a maioria das nações, principalmente, mas nós vamos ver uma mudança simbólica a partir dos anos 70. Que mudança é essa? Mudança no modo de produção. Uma nova tecnologia emerge. Já existia boa parte dessa tecnologia, mas ela estava escalonada com uma propriedade tecnológica diferente, com recursos diferentes. E essa mudança vai ocorrer a partir da introdução do computador pessoal, não aqueles mainframes de processamento centralizado, de salvaguarda de informações centralizadas e acesso apenas por terminais, mas do computador pessoal como esse que vocês têm aí agora na sua frente. Em 1970, você vai ter a emergência de empresas que vão começar a fornecer esses tipos de produtos, baseados fortemente numa linha de empreendedorismo que é muito próxima dessa temática de startups que hoje vocês visualizam aí no nosso sistema econômico, trazendo novas tecnologias que vão acabar integrando as pessoas de maneira instantânea, pelo menos em termos comunicacionais, até o momento em que a gente possa ter aulas mediadas pela tecnologia da informação, até o momento que eu possa estar falando com vocês em tempo real, muito distante de onde vocês estejam. Tá? E aí, por que isso é tão impactante para o sistema? Muito simples, porque a gente vai ter, na área produtiva, uma capacidade de organização e cálculos em relação à efetividade dos arranjos produtivos como a gente nunca teve a partir dessas novas tecnologias de computação. A gente vai ter uma integração comunicacional que nos nivela ao tempo instantâneo em relação à comunicação de produção e de necessidades de demanda e de oferta em tempo real no mundo todo, tá? O que antigamente demorava uma eternidade para se difundir de informações de uma unidade, de um ponto para outro do mundo, hoje é instantâneo. Tá? Hoje você pode ser um agente econômico aqui no Brasil e participar de produção na China em tempo real, participar de investimentos financeiros no mundo inteiro em tempo real. Tá? Então, tem este elemento, fora o fato de que, vocês sabem, inovação é algo essencial para a manutenção da concorrência no ambiente capitalista. Por quê? A inovação incrementa o conhecimento e, incrementando o conhecimento, se você consegue prospectar novas informações, você incrementa o seu conhecimento, e incrementando o conhecimento, você consegue incrementar o seu produto, o seu serviço, mostrando novos benefícios ou reduzindo o custo a partir de novos processos. Ou seja, informação é a base para o conhecimento, que é a base da inovação. E a inovação é a única coisa que consegue te diferenciar em termos de benefício e em termos de custo em relação aos seus concorrentes de um determinado mercado. Ou seja, voltamos para a equação da utilidade. E aí vocês vão falar, pô, mas eu não vou fugir nunca dessa porcaria dessa equação da utilidade. Não, você não vai. Se eu fosse você, tatuava ela em algum lugar do seu corpo para você nunca esquecer que utilidade é igual benefício menos custo.
Seja lá o que você for fazer da sua vida, vai ser uma ação margeada por decisões utilitaristas, seja lá o que você queira colocar como benefício ou como custo, seja lá se você monetiza ou não essas suas decisões, ok? O interessante é que está cada vez mais fácil tomar decisão, porque está cada vez mais fácil ter informação acerca das coisas. Ainda que a gente possa discutir a respeito da qualidade dessa informação, em um mundo em que praticamente somos violentados todos os dias por uma tal de fake news. Ainda nesse contexto, é muito melhor ter alguma informação do que nenhuma quando você vai tomar qualquer tipo de decisão acerca de alocação de recursos. Óbvio que você precisa privilegiar aquela informação que te traga maior segurança, ou seja, uma informação de maior credibilidade, uma informação com maior qualidade. O que importa é perceber que nosso sistema tem um tráfego cada vez maior, uma produção cada vez maior de informação, e é exatamente isso que passa, a partir dos anos 70, a vigorar como o maior excedente produtivo que a gente consegue obter a partir dessa fase das novas tecnologias. Um autor que eu gosto muito chama Manuel Castells, ou Manuel Castells, como eles dizem nos Estados Unidos, mas ele é espanhol, tem Manuel Castells mesmo, apesar de ele estar radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Ele foi orientador de uma conhecida, que é uma amiga, que é a reitora da Escola de Informação da Universidade de Berkeley, da Anneli Saxenian, e o Castells é o cara que disse que estamos na era das redes, e nessas redes o maior excedente que a gente tem a partir da emergência da tecnologia da informação é exatamente informação. Quase tudo que a gente faz é transformar, produzir informação. Então, o nosso excedente, segundo o nosso quadro aí, é o excedente baseado na produção e transformação da informação, e, obviamente, isso leva em consideração também o excedente baseado na atividade financeira, o excedente industrial e o excedente comercial. Colocamos o excedente informacional junto com todos esses para caracterizar o nível de complexidade que nós temos no capitalismo chamado informacional. Ok?